Mas os corantes, a gente falando assim mais em questão de corantes para bolo. Como que eu vou escolher esse corante para bolo? O que que é melhor para mim? Oi, turminha! Vamos falar mais um pouquinho sobre utensílios. Nossa, a gente tem muita coisa na confeitaria, né? E a gente precisa entender melhor cada coisinha que a gente usa. Então eu vou bater um papo com a Alessandra para tirar as dúvidas e ajudar vocês com esse vídeo. Vejo nas lojas uma infinidade de corantes. Fico confusa. Qual corante devo comprar? Nossa, é verdade, né? Tem tanta marca. A gente tem muita marca hoje no mercado mesmo. E todos fazem o seu papel, que é colorir. Só que cada um tem sua fórmula, né? Nós temos corantes específicos para chocolate, que é aquele que vem com a tampinha marrom, tá? Então, quando você olhar lá na prateleira, corante com tampinha marrom, não compra para chantilly, não compra para bolo, não. Ele é para chocolate, tá? E vice-versa. Mas os corantes, a gente falando assim mais em questão de corantes para bolo. Como que eu vou escolher esse corante para bolo? O que que é melhor para mim? Nós temos hoje corante em pó de várias marcas, tipo assim, Gran Chef, Fab, Sugarate, Arcolor, Mix, tem um monte de marca. E nós temos o corante líquido, que é um corante que você pode usar, mas ele muda um pouco a textura do meu glacê. E esse líquido, inclusive, tem para chocolate também. Você acha, às vezes, no mercado ele para chocolate. E temos o corante em gel, que ele é mais concentrado, tá? E temos o corante liquigel, que ele é um corante concentrado, mas é um pouquinho mais mole. Então, você pode pingar gotas que ele cai com mais facilidade. Qual que eu escolho nessa hora, né? Você pode usar esse corante o que você achar melhor, o que você achar mais prático. Mas eu te indico assim, ó, se você vai trabalhar com um glacê que ele pode mudar o ponto devido ao corante, então eu vou usar um corante que não muda o ponto. Qual que é? O líquido gel ou o gel. Basicamente, praticamente ele não muda ponto de glacê. A não ser que você use um vidro inteiro, aí ele vai mudar ponto mesmo, né? Muda só a cor, não, ele fica mole o glacê. Mas eu tô falando em quantidade normal, que a gente usa um pouquinho. Ele foi criado principalmente para o chantilly, porque às vezes você adicionava um corante em pó no chantilly e o chantilly não dava o tom correto, ou mudava a textura, ou às vezes ficava pintadinho. Então o corante líquido gel é perfeito para chantilly, para buttercream, tá? Para um marshmallow, para um glacê que eu vou usar espátula ou bico com ele. Se você quiser usar um corante em pó, você pode usar em qualquer glacê também. Só que nem todos os corantes em pó dão o mesmo resultado que a gente quer. Esse corante da Gran Chef, ele dá um resultado muito bom. E nós temos ele hidrossolúvel, tá? E temos ele lipossolúvel. Então você pode usar qualquer um dos dois, lembrando que eu tenho que usar em algo que é líquido. O chantilly é líquido, então eu vou usar lipossolúvel. Então a gente vai direcionando o corante de acordo com a minha necessidade. Se eu fizesse um resumo do que eu acho melhor, assim, em termos de corante para usar em cobertura de bolo. Vamos falar só de bolo agora. É líquido e gel, tá? O líquido, o que vai acontecer? Ele muda o ponto. Ele vai amolecer. Se você tem um chantilly em pó, por exemplo, como que você prepara chantilly em pó? Você bate o chantilly em pó com leite ou com água. O que dá ponto é o leite ou a água. Se eu adiciono mais líquido, ele vai ficar mais mole. Então, o corante líquido vai mudar. O gel não. Então, usa sempre gel, que o gel vai te facilitar a vida pra caramba e vai dar o resultado de cores fortes, tá? Às vezes a gente precisa fazer alguma mistura, tem corante que pede mistura, mas hoje os corantes que a gente tem no mercado,
eles estão dando as cores perfeitas. Aquele vermelho bonito, aquele preto bonito, ele dá um bom resultado. E hoje nós temos no mercado o corante fluorescente em gel. Gente, é lindo. Fica aquele laranja forte, aquele rosa bonito, aquele verde bonito. Você pode usar ele também, ele vem tipo líquido gel, tá? Você pode usar ele para dar um efeito diferente no seu bolo, tá? Quando você desliga a luz, ele fica brilhoso. É lindo, né? Mas dentro da linha de corante em pó, além das cores tradicionais que você vai fazer, por exemplo, eu quero fazer um bolo no tom rosa, você coloca o corante em pó, ele vai dar um resultado, só que você queria mais brilho nesse corante em pó. Aí você pode usar glitter, que também não deixa de ser um corante. O glitter, ele vem como glitter de escola mesmo, ó. Ele vem em várias cores e é aplicado com aquela bombinha. Às vezes com álcool de cereais, às vezes só a bombinha. Ou dependendo do que eu quero fazer, se eu só quero dar um leve brilho, eu posso até jogar em cima com uma colher ou com o próprio potinho. E aí eu tenho aquele tom mais forte, mais brilhoso, sabe? Parece dever de escola, que tudo fica brilhando, você põe o glitter e fica tudo lindo. Ele serve para isso e ele é essencial para quem trabalha com bolo, tá? Quem tem aerógrafo pode usar também com aerógrafo, é bem interessante. Mas se não tem, usa a bombinha que ela facilita, ela te ajuda demais a trabalhar com esse em pó, seja glitter ou não, tá? E nós temos um corante que é diferenciado, às vezes nem todo mundo conhece, que é o corante em spray. Esse corante em spray, ele vem várias cores, inclusive dourado, prateado, etc. Ele funciona como se fosse um laquê. Não é laquê não, gente. É como se fosse, como eu uso. Você vai sacudir, sacode bem sacudidinho para misturar tudo que eu tenho aqui dentro e deixar bem homogêneo o corante, tá? Aí você vem no bolo que você vai estar trabalhando, supondo que eu quero fazer só no rodapé do meu bolo. E aí eu não posso deixar o spray totalmente deitado, nem totalmente em pé. Você vai deixar ele de ladinho. E vem aqui, ó. E se quer no bolo todo, ele faz como se fosse a bombinha, só que em spray. Eu não preciso fazer toda aquela montagem de pôr na bombinha, às vezes álcool de cereais, não, ele já tá pronto. Você pode usar, que ele fica perfeito no seu bolo e assim, é rápido de trabalhar, é muito rápido de trabalhar, é bem legal, tá? O produto já vem pronto, é só usar, tá na mão. Quando trabalho com massa, eu preciso de um rolo para abrir essa massa. Qual rolo você recomenda? Então, nós temos vários tipos de massa que precisa de rolo para abrir, né, gente? Porque na mão ninguém merece, precisa de um rolo, né, Alessandra? É um outro produto que a gente tem uma variedade muito grande no mercado, mas muito grande. Rolos de vários tamanhos e de modelos e materiais. Polietileno, rolo de pedra, de plástico, até aquele bem fininho, molinho, que você acha baratinho no mercado, de vidro, de tudo. Até madeira, né? Que a gente já usou muito de madeira. E aí vai, aí por diante, tá? Cada rolo tem sua função. Ele tem um tamanho diferente por ter função diferente, mas todos abrem massa. Só que cada um abre um tipo de massa. Por exemplo, eu tenho um rolo com anel. Deixa eu te mostrar um rolo com anel, que é esse daqui, ó, tá? Esse anel, a gente faz regulagem com ele. Tem dele menor, tem dele maior, tem vários tamanhos que a gente pode usar anel, tá? Então ele vem aqui, ó, ele solta essa parte aqui e ele vem com 4 anéis desses aqui. E aí cada anel dá uma espessura. Aqui, por exemplo, tem 1/4, 6 milímetros. Então, se eu quero uma massa com 6 milímetros, ele já vai abrir exatamente essa massa com 6 milímetros. Por quê? Ele tem um anel dos dois lados, e aí você vai colocar o tamanho certo, igual dos dois lados. Quando eu abro a massa com ele aqui, ó, ele vai até o limite dos 6 milímetros. Ele não consegue abrir mais do que isso. Ela não fica com 5 milímetros, 4 milímetros, não tem como. Por quê?
porque o anel regula a altura. Isso é bem legal. Existem umas réguas que dá pra gente fazer isso também, mas esse rolo aqui, ele é sensacional para esse tipo de massa. Aí você vai achar grande assim, e desse pequeno que a gente usa para flor, também a gente consegue com o anelzinho, tá? Você vai achar ele com o anelzinho ou sem anel, e às vezes acha até o anel separado que encaixa aqui. E ele também consegue espessura, só que esse daqui, ele é mais específico para flores. Não que eu não possa abrir uma massa grande, mas já pensou eu abrindo uma massa grande com um rolinho desse aqui? Que dia que eu termino essa massa? Então, cada rolo, cada tamanho para um tipo de massa. Esse maior, o que que eu posso abrir? Eu posso abrir a pasta americana, eu posso abrir uma massa de bolacha, que aliás eu uso demais, tá? Por que que as minhas bolachas ficam todas do mesmo tamanho? Porque eu uso o rolo com anel para dar padrão. Ou uma massa de torta, aquela torta quebradiça, sabe? Que você põe, por exemplo, um mousse de limão na torta, com marshmallow, uma coisa assim. E aí aquela massa crocante por baixo, a gente abre com esse rolo, que ele vai ficar nivelado, facilita demais meu serviço. Agora, se eu quiser abrir uma pasta americana, para um bolo de 40 centímetros, 50 centímetros, aí eu já vou no meu rolinho, tá? Esse aqui o povo chama espera marido. Socorro! Coitado do marido, pode esperar o marido, porque senão, gente, pode tirar esse nome daí. Esse rolo aqui é uma mão na roda. Por quê? Às vezes você vai fazer um bolo de 40 centímetros, você tem que abrir 3 pastas americanas de 800 gramas, quase 2,5 kg, né? De pasta americana. Pesado! Ele também já é pesado. Então, quando você coloca a força para abrir a pasta, ele ajuda fazendo a força do peso dele. É bem interessante. Então, dependendo da massa que eu quero abrir, é o rolo que eu vou adquirir. E se você quer agilidade, você quer facilidade, você quer que abra rápido, por exemplo, para fazer flores. Flores de pasta americana, que a gente fala também flores de açúcar. Você pode usar o cilindro de macarrão. Só que aí você vai usar para isso. Você vai comprar o cilindro para isso. Em vez de usar para macarrão, você vai usar para abrir a massa de flores. Ele vem com esse atarraxa, acho que chama isso, tá? E você vai prender aqui no balcão, na mesa de pedra, na mesa que você tiver, para ele ficar firme no lugar, tá? E vem com a alcinha de movimento. Aí, por exemplo, se eu quero abrir, ele vai rodar essa parte aqui, ó, para abrir a massa. E como que eu faço para ter espessuras mais finas? Ele vem uma regulagem, é bem pesado isso aqui, viu, gente? Aqui ele regula, você começa abrindo a massa mais grossa, passa no cilindrozinho manual, que é um cilindro esse aqui, né? Passa no cilindrozinho, aperta mais um pouquinho, vai apertando a massa, apertando e passando a massa até ficar na espessura que você quer. Gente, às vezes abre 1000 vezes melhor do que um rolinho desse. Por quê? É super prático aqui. Você abre tiras de massa e já corta um monte de pétalas de flores. Então, é bem interessante ter esse cilindro, essa máquina de macarrão. Inclusive, você pode colocar um motorzinho nele. Em vez de ficar fazendo manual lá, girando na mão, você pode pôr um motorzinho, põe a massa e vai apertando e ele vai rolando. Igual cilindro de pastel, né? Você pode usar aquele também, só que aí você não vai usar para pastel, você vai usar só para flores. Então, esse tipo aqui que não é um rolo, né, uma máquina, ela vai também te ajudar a abrir massas, mas eu usaria mais nesse sentido, de massa de flores, coisas assim, tá? Fica bem interessante. E no caso, se você quiser para massas de torta maior, aí você pode usar o cilindro, tanto manual quanto elétrico, que também ajuda muito. E existe um cilindro que abre pasta americana, ela é desse tamanho, dá umas 6 dessa daqui, e aí você põe a pasta americana lá, ela tá grossa assim, ela já sai fininha do outro lado, também facilita muito. Mas em termos de rolo, o que que eu faria? Bom, eu preciso comprar um rolo
para eu usar na minha massa sablé, para eu usar na minha pasta americana, para eu usar na minha bolacha, na minha torta salgada. Eu preciso de um rolo agora. O que eu recomendo para você? Eu queria ter vários, né? Não dá. Então, o que você compra? Compra esse aqui, ó, com um anel, que assim você vai ter vários tamanhos. Ah, mas a pasta é maior do que isso. Você tira aqui, ó, desenrosca, fica sem o anel, ele fica só o rolo sem a pontinha. Também dá para você abrir na espessura, na largura que você quiser, sem problema algum, tá? Mas cada rolo é seu rolo, cada um faz o seu serviço, analisa aquilo que você vai trabalhar mais, o que você precisa mais e compra o rolo direcionado para isso. Vai uma outra hora fazer outra massa? Depois compra outro rolo. Vai comprando aí seus rolos e fazendo seu checklist de rolo também. Existem vários tipos de cortadores no mercado. Quais a chefe indica? Olha, cortador é uma coisa apaixonante. Cortador, tem muito cortador no mercado mesmo. Mas assim, eu preciso começar. Você não tem cortador nenhum? Por onde você vai começar? Qual cortador que você vai comprar primeiro? Então eu preciso ter aquela base que ele me ajuda a fazer um monte de coisa. Primeiro de todos, ó, jogo de cortador redondo. Você pode ter esse jogo aqui de plástico, tá? De alumínio, que ele é um pouco mais maleável, ou assim de inox. O de inox é difícil estragar. Um dia estraga porque a gente usa, mas assim, é melhor do que o plástico. Mas de tudo, não dá para comprar? Ah, o de plástico é R$10. Compra o de plástico, redondo. É o primeiro da lista. Tem o redondo. O que é que eu posso comprar agora? O próximo que eu preciso. O que a gente usa demais? Um joguinho assim de cortador de coração. Tem ele com biquinho torto e tem ele com biquinho bicudinho assim reto, sem fazer essa curva. Tanto faz, o que você achar legal. Compre sempre o jogo. O jogo vai te facilitar a tamanhos do que você quiser. Ah, eu quero decorar um bolo com coraçõezinhos de pasta americana. Ah, eu queria fazer bolacha, então eu queria um cortadorzinho maior porque eu quero fazer bolacha. Então, eu tendo o jogo, eu posso fazer o que eu quiser. Comprou esses dois? Vamos na sequência? Cortador quadrado. Tem que ter, tá? Esse quadrado aqui. Porque, assim, você pode dar um jeito de cortar quadrado, corta uns retângulos com a faca, vem, corta quadrado, mede com a régua, mas olha a facilidade que um cortador quadrado ou qualquer cortador te traz. E outro também que é muito chato, que você fica cortando com bisturi, com estilete, sei lá o que for, que você está usando aí, faca, é estrela. Então tenha um cortador de estrela, que a sua vida vai ficar muito mais fácil. Depois, o que você vai fazer? Com o tempo você vai comprando cortadores de acordo com a sua necessidade. Aquilo que você vai fazer no bolo. Por exemplo, eu quero fazer um bolo do Ben 10 ou um bolo de futebol. Então eu vou comprar um cortador de bola. Porque é o outro que é enjoado de cortar também, né? Ah, quer ver um que não tá mais na moda? Eu vou falar um que não tá na moda. Batman. Como ele é ruim de cortar aqueles negocinhos? Então compra aquele cortador específico. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, florzinha, né? Essa florzinha também pode pôr na lista de início, viu? Porque ela é importante. Tanto para fazer flores em pasta, quanto bolacha, cortar um pão. Gente, cortador. Se você quiser cortar, aí ele corta. Até uma melancia, se você quiser cortar e pôr assim na salada, corta com esse daqui. Então, vá comprando de acordo com a sua necessidade. Quando você vai fazer, por exemplo, uma decoração num bolo, que tem um bolo que ele é todo por dentro desenhadinho. E aí eu quero fazer, por exemplo, um coelhinho. Já pensou você cortar essa massa de bolo na mão? Ah, mas e o custo desse cortador? Eu vou comprar esse cortador, o cortador tá caro. Ele se paga. Ele se paga. É um produto que vai ficar ali para a vida toda. Você tem cuidado, você tem cortador para a vida toda. É só ter cuidado.
Então, tem uma variedade que vai te atendendo, o que você precisa, vários tipos de cortador. Tem esses de inox, mas tem assim também, ó, de plástico, tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Esse daqui, ele é mais sensível, tem coisas que não deve cortar com ele, igual eu comentei da melancia, mas é só esse de metal, tá? Esse aqui não. Esse aqui é para pasta americana, é uma coisinha leve, né? Não pode ficar abusando do cortador também não, tá? Mas aí ele é interessante porque assim, ele vai te ajudar a ter produção. Se eu pensar na bolacha, já pensou você fazendo 100 bolachas de coração, né? Quero fazer as bolachinhas de coração. 100 bolachas de coração eu cortando com bisturi ou com uma faquinha, faço um molde no papel e vou lá cortar? Não compensa. Compensa você ter o cortador. Como eu falei, ele se paga, tá? E outra, quando você corta com bisturi, o corte não fica perfeito. No cortador, fica. E ainda não corre o risco de entortar, porque ele tá aqui certinho e ele vai cortar certinho. Então, você ganha tempo, tá? Você poderia estar ali fazendo um monte de coisa, você está cortando com papel e um bisturi, você poderia estar fazendo um monte de coisa e está cortando com papel e bisturi. Não. Usa um cortador que ele vai acelerar, vai te trazer economia, vai te trazer praticidade e facilitar o formato que você quer dentro daquilo que você está escolhendo na festa aí, se é no bolo, se é na bolacha, se é na torta, no que for. Hoje a gente precisa ganhar tempo. Quando trabalha com pasta americana, existem vários acessórios. O que comprar primeiro? Olha, tem uma lista enorme também, né, que eu posso dar para vocês de acessórios para pasta americana. Um deles é o rolo de abrir a pasta, que você pode comprar um grande para abrir a pasta do bolo, tá? E depois, quando der, você vai comprar um pequeno para abrir decorações, flores, coisinhas miudinhas que você quer fazer. Se eu quero, por exemplo, fazer um laço, aí eu faço muito bolo com laço, então é interessante ter um cortador de laço. Esse cortador de laço aqui, ele vai tirar as fitas para você, para depois você fazer o laço. Não vai sair o laço pronto, ele te facilita fazer o laço. Eu já fiz um bolo que tinha na faixa de 80 laços dobrados no rodapé. E não tinha esse cortador. Eu fiquei 3 dias cortando laço, esperando secar até dar ponto, tudo. Então, se eu tivesse um cortador desse, eu já tinha cortado num dia, já tinha secado, já tinha agilizado. São coisas que vão agilizar o processo. A gente tem também que está trabalhando, quando eu trabalho com flores, vários tipos de cortadores quando eu trabalho com pasta. Existem assim os jogos de cortador de flor, tá? A maioria, quando vem jogos diferentes, de flores diferentes, tipo orquídea, uma coisa assim, vem mais de plástico, é mais difícil achar de inox. Você acha assim também o cortador injetor. Esse cortador injetor, esse meu aqui é antigo, facilita demais a vida e decoração do bolo, porque ele, além dele cortar a pasta aqui, ele injeta ela para fora, que eu aperto ele aqui, ó, ele injeta ela para fora, e como ele tem uma ponta, ele já modela a flor. Então é uma flor básica, você pode comprar esse daqui para vários bolos de pasta americana, que já vai te ajudar bastante. E existem vários desses, vários injetores, vários modelos de cortador com injetor. Não tem injetor, você vai tirar do cortador, como a gente tira qualquer pasta americana. Além de cortadores assim, nós temos também os cortadores tradicionais, que a gente faz a base de um número para pôr em cima de um bolo com a pasta americana. Tem os cortadores que a gente, que nem esse aqui, ó, ele é dos super-heróis. Tem estrelinha, tem escudo, tem raio, aranha e Batman. Então é a dos super-heróis, esqueci o nome dele, gente. Liga, não sei o que, Superliga lá. Então eu vou decorar meu bolo com esse tipo de cortador. Esse tipo de cortador, ele é específico para a pasta americana. Você vai achar um monte de modelos que vão facilitar a sua vida, tá?
Então, às vezes não dá para um bolo, vou fazer um bolo uma vez na vida, tudo bem, aí você pode comprar um cortador mais simples. Mas como esse aqui, ó, esse aqui é para a vida toda. Quem que não gosta de um bolo de um Batman? Quem que não gosta de um bolo de um Homem-Aranha? Né? E aí vai, Thor, todos esses aí. E se eu quero um bolo mais clássico na pasta americana, que eu quero um acabamento, por exemplo, para casamento, um bolo para 15 anos, etc e tal, além dos cortadores que eu preciso redondo, eu preciso um coração na pasta americana, eu preciso um cortador, por exemplo, de estrela para fazer várias coisas. É interessante ter também molde de silicone. O molde de silicone, ele vai facilitar muito o nosso acabamento em pasta americana. Também é um produto para a vida toda. Esse daqui, se eu não me engano, ele tem uns 15 anos. É só ter cuidado com ele. Você vai passar um pouquinho de gordura hidrogenada nele, tira o excesso, aí você vem com a pasta aqui, pressiona, tira e vai aplicar no bolo o desenho que tá aqui. Rodapé, flores, ramalhetes, o que tiver lá, tá? Então, assim, são coisas básicas que eu preciso trabalhar com a pasta, além do rolo, cortador, molde de silicone, eu preciso também de um produto importantíssimo, que é a desempenadeira. Quando você joga a pasta americana no bolo e que você vai alisar, dá para alisar com a mão? Dá! Só que ela fica, às vezes, uma marca de dedo, então eu preciso de uma desempenadeira para acertar essa pasta americana no meu bolo. E aí, com o tempo, você vai adquirindo essas coisas. Você vai aos poucos adquirindo uma coisa ali, outra coisa aqui, molde, cortador, rolo marcador. Existem desses rolos aqui que ele vem todo desenhado, aí você vai marcar a pasta americana para frisar. Quando não tem rolo, tem assim, ó, é uma plaquinha, como se fosse a desempenadeira. É para marcar a pasta americana. Você queria uma pasta americana toda em relevo, com a marca desse desenho aqui. Às vezes não tem nem nome, né? Aí você tem um marcador para isso. Hoje a gente tem uma variedade grande que facilita demais a nossa vida. Às vezes as pessoas reclamam, nossa, mas eu tenho que comprar um tanto de coisa. E eu digo para você, nossa, quando não tinha essas coisas, o que a gente fazia? Tudo na mão. Meu tio era confeiteiro, na época que batia a clara com a garfinha ali, não tinha nem a batedeira direito e fazia bolo. E fez muito bolo de casamento, fez o bolo da minha mãe e do meu pai. Gente, não tinha esses acessórios. Você chegava perto do bolo, tava tudo cheirando ovo, porque não tinha batedeira boa, não tinha um aparelho bom. Hoje a gente tem tudo na mão, sabe? A gente tem que se organizar e ter esses acessórios todos nas nossas mãos, porque ele vai facilitar nossa vida pra caramba. Quais são os pratos, bandejas, suplá que não podem faltar na minha confeitaria? Nossa, tanto prato lindo, né, gente? Tanta coisa linda. O básico necessário é ter aqueles suplás que são práticos. E hoje a gente tem eles de papelão, todas as cores, branco, prateado, dourado, liso, trabalhadinho em volta, de vários tamanhos, vários tamanhos, tá? Mas você pode ter também um suplá personalizado, como é o meu, assim, ó. Ele é de uma madeirinha fininha, tá? E o que acontece? Não fica caro, fica legal para você entregar para o seu cliente. Se você não quiser personalizar, fica mais barato ainda. E ele vai sempre saber que tem ali a sua logo, quem foi que fez, quem tá na festa vê quem foi que fez. É interessante, tá? Porque ele ajuda, inclusive, na logística e na apresentação do seu bolo. Existem vários modelos desses, tanto dele pequeno, olha só esse redondinho. Você pode colocar frase aqui, mensagem, pode mandar personalizar. E, na verdade, eles fazem de vários tamanhos, né? Tamanhos e modelos. Você gosta de um básico? Ó. Redondinho. vai ter bolo, tá? Ó, que show, gente!
E tem aqueles de papelão, como eu falei. Existem também aqueles pratos comuns que a gente sempre usou muito, prato laminado, com a bordinha e tal. Mas para que usar aquele prato se eu posso usar um negócio bonito assim? Então eu acho que ficaria legal e ele não é caro não, tá? Ele dá uma valorização no meu produto, né? Só que a gente tem uma variedade enorme de outros pratos que eu posso usar também e que valorizam ainda mais a minha finalização de bolo. Por exemplo, existe esse prato aqui, que é um prato rendado, esse é da Cetaplast, ó, ele vem todo trabalhado em volta, eu tenho tanto redondo quanto retangular, e tipo para rocambole, tem vários modelos, e tem para servir também. Então é interessante porque quando você coloca um bolo num prato desse, ele vai valorizar demais o seu bolo, do que colocar naquele laminado, prateado, tão usado, né? É baratinho aquele? É. Mas esse aqui valoriza mais. E aí você põe no custo, põe o preço, porque isso aqui não volta. Vai com o bolo e fica lá, tá? Esse tipo de prato, suplá, assim, vai com o bolo e fica lá. Aquelas boleiras também, se você quer pegar o suplá e já mandar esse bolo bem fechadinho, bonitinho, você vai colocar ele dentro da boleira. Eu já compro com a medida exata para ele não balançar dentro da boleira, não ficar dançando. E aí você vai ver, tem vários tamanhos de boleira, baixinha, mais alta, tem até dessa altura aqui assim, ó, depende da decoração, ele vai também valorizar o seu bolo. Então, além dos pratos, você pode usar o suplá com a boleira, que vai facilitar na hora da entrega, de não cair poeirinha, de não cair nenhum cisquinho, uma coisinha, balançar, encostar, não, tá fechadinho, limpinho e vai te auxiliar demais na venda. Agora, nós temos uns pratos um pouquinho mais chiques, com acabamentos mais finos, e que eles são suplás para o dia a dia, de você comer uma refeição, mas você pode usar ele como prato de bolo, por que não? Olha que coisa mais linda esse supply que vira um prato de bolo. E também não fica tão caro. Esse provavelmente também não volta, então você tem que colocar no custo do seu bolo. O bolo ficou R$90, esse aqui é R$15, então ficou 105 o seu bolo. E a pessoa já sabe que está com um prato ali e ela quer ficar com esse prato, porque ele é lindo, maravilhoso. Você vai achar ele tanto assim redondo quanto retangular, tá? A gente tem um bolo tipo, formato tipo inglês, né? Que você pode usar então o retangular, tá? Coloquei aqui alguns para vocês verem, tem assim também, ó, de vidro. Só que esse tipo de prato, esse tem que voltar, né? Ou é para alguém que você conhece ou um cliente que você sabe que vai devolver. Se é um cliente novo, o que você vai fazer com esse tipo de prato aqui? Supondo que ele custou para você R$60, né? É um prato que é mais fino, o acabamento dele é diferente, ele é todo trabalhado, às vezes vem com pé, às vezes sem pé. Então você vai pedir um calção. Calção é o quê? É uma garantia de que o prato vai voltar. Ele custou R$60, você vai deixar ou em cheque ou em dinheiro o mesmo valor. Trouxe de volta, te devolvo esse valor aqui, que aí eu tô cobrando só o meu bolo. E assim se faz com várias peças de aluguel. Isso é normal, a gente faz isso com peças de aluguel. Com mesa, com toalha, sempre foi feito assim. Então, é interessante, nesse tipo de prato, você pedir um calção, tá? Porque as pessoas apaixonam pelo nosso prato e fica, vai embora e depois não volta. Amanhã eu levo, amanhã eu levo, amanhã eu levo. Então, é interessante você cobrar um calção, tá? E entregar isso daqui com garantia e receber com garantia. Não só esse tipo, mas esses aqui também, ó. São suplás que você pode usar. Tem vários modelos. No mercado vocês vão achar vários modelos. Para quem quer começar? Quero começar, não quero investir nesse tipo de prato. Eu não quero gastar ainda com esse tipo de prato, que eu não sei qual cliente que eu tenho. Qual que eu vou comprar primeiro? Então, investe nesse aqui, ó, tá? Esse é maravilhoso.
valoriza do mesmo jeito, dá um acabamento bonito, faz propaganda, né? Você pode pôr aqui atrás, ó, uma etiqueta com seu telefone e tal, e o seu bolo vai ficar lindo, 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 com acabamento muito legal, que você vai poder atender o seu cliente de forma que ele vai ficar feliz e vai querer bolo de novo e de novo e de novo. Então, assim, compra esses estilos de suplá, ou assim, né? Que não é tão caro, tá? Investe nessa parte, que isso vai te ajudar na venda. Por quê? Quando eu tenho uma logo, e às vezes até aqui atrás um telefone, eu começo já a fazer a propaganda do meu produto. Não só a pessoa que já adquiriu, que ela já me conhece, mas quem está na festa também vai conhecer esse produto e adquirir junto comigo. Investe nesse aqui que vale a pena. Gente, foi bem legal, né? Que interessante. Cada detalhezinho que a gente trabalha na cozinha tem um acessório, tem um utensílio que a gente precisa usar no nosso dia a dia. Se vocês gostaram do meu vídeo, coloca aqui nos comentários. Gostei, chefe, quero mais. Coloca alguma dúvida, algum utensílio que você tem aí na sua casa e você ainda não sabe usar, eu vou procurar te ajudar, tá bom? Mas não esquece, gente, compartilha só com todo mundo. Lembra de se inscrever no meu canal, que eu tenho YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, @chefcrevoci. Até a próxima!